Amém? Amém, igreja? Rapidamente, peço irmão, qual é o tema da noite? Amém. Resgatando a unção terrível. Peço irmão, sem demora, que abra em Lucas, versículo, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Antes de ler a palavra, eu agradeço a Deus mais uma rica oportunidade. Agradeço a Deus por minha pastora por ter confiado a palavra. Agradeço a todos vocês que estão aqui nessa noite. E agradeço a minha mãe por essa noite mais uma vez estar aqui. Ela não sabe ainda, mas eu já sinto ela como se fosse no ministério, como ela se fosse de evangelho. Amém? Eu sei que Jesus, tudo pegar ela, vai ser tremendo. Amém, querido? Sem demora, peço que irmão que abre Lucas 15, capítulo 11. Lucas 15, capítulo 11. Capítulo 15, versículo 11. Amém, abençoado. Amém? Sem demora, eu vou estar. Lucas 5, 11. 15. Amém? Vou estar. Um disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me da minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Só até aí, não peço irmão que não feche a Bíblia. A gente vai continuar nessa mesma passagem. Em nome de Jesus. Irmão, pode perguntar assim: o que se trata com essa passagem? Porque é o que? O tema da noite é o que? É resgatando a unção. Por que a gente está citando essa palavra? Sim. O que eu encontrei nessa passagem foi assim: que muitos podem até da igreja, mas a unção não se encontra de qualquer maneira. A unção não se encontra de qualquer jeito. Esse filho pródigo, como diz o texto, ele pediu a parte da herança. Quando ele pediu a parte da herança, ele foi para outro lugar. Mas eu venho bem claro dizer, mas não dizer com ter, mas sim do que se trata na igreja. Muitas pessoas estão até na igreja, mas esquecem de encontrar a unção que está lá fora. A unção não se encontra em qualquer lugar. A unção não se encontra em qualquer maneira. A unção não se encontra de qualquer jeito, não. O ministério está aqui, mas que muitas pessoas estão pensando que se encontra em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, não. A unção só encontra onde você está. O filho pródigo nesse momento, quando está na casa do pai, eu creio quando ele pediu a pai repartir a fazenda e pediu, cara, é parte da herança. Qual é a parte da herança? Aquilo que se dá para aquele pessoal, o filho. Mas eu não ia falar desses 2 personagens, mas eu ia falar do que se trata na igreja. Dizendo no pensamento que esse homem, o pai dele, é Jesus. Jesus é o nosso pai. E muitas das vezes quando a gente fala assim, a gente é pastor como liderança, certo. Quando a gente se passa, pastora, para mim não dá mais, para mim não tem mais como ficar. Aí como a mesma coisa, o filho pródigo, para mim já está dizendo tudo. Para mim não dá mais não ficar no ministério. Muitas pessoas estão pensando que o ministério é como ele quer citar. O ministério não é culpa por qualquer um, não. O ministério é para quem aguenta, para quem você for derramar unção, não se encontra em qualquer lugar, não. O ministério se encontra, a unção se encontra aqui dentro. Muitas pessoas estão pensando assim: eu vou para outro lugar, eu vou para casa de Macumba, daí para casa de Macumba você vai se encontrar a unção. Muitas pessoas estão pensando assim, irmão Drevaldo: eu vou para São Paulo, para Rio de Janeiro, eu vou para Salvador, eu vou para Minas Gerais, vai encontrar unção. Aí eu digo a você: ei, da onde tu saiu, você irá voltar. Porque a unção, quando é perdida, Jesus vai trazer do jeito que ele quer. E não da maneira que você está pensando que vai vir, não. Muitas pessoas estão pensando assim: eu vou fazer falta ao ministério. Se eu prego ou louvo, eu vou fazer falta ao ministério, não. Se você sair é com você porque você quis. Muitas pessoas estão pensando assim: naquele Senhor eu prego, louvo, canto, dirijo. Mas é a unção. Quando a porta cessar, a porta está lá para a rua, pede a unção. Aí pede a unção. Aí muita pessoa assim diz que inventa até desculpinha para o Senhor, não tem como desculpar não, porque no momento que você inventa qualquer mentira, aí você começa a perder a unção, aí você começa a perder a unção. Muitas pessoas vão dizendo que muitas pessoas estão pensando que se encontra na casa de candomblé. Muitas pessoas que estão pensando que se encontra na casa da vizinhança. Para você pegar a sua unção, é necessário você
do Pai. E quando você levanta as mãos, eu creio que Jesus começa a dar uma unção. E aquela unção é difícil para você ser derramado. Quando a pessoa fala assim, eu estou pegando o Senhor, eu estou cheio de unção. Pode ter a pode falar algo destroia, mas a unção tem que ser derramada por quem? Não é por qualquer pessoa. A unção é derramada pela pastora, a unção é derramada pelo diácono, a unção é derramada por aquele grandão da Galileia. A unção é por ele, por todas as coisas. Porque é muita palavra, é por ele que faz todas as coisas. Se você perdeu a sua unção, meu filho, é porque você disse. Muitas pessoas estão dizendo assim: eu vou sair, mas eu quero ver alguém pregar melhor que eu. Eu quero ver alguém pregar, dizer que eu prego melhor do que todo mundo. Não, ei, não fica esse pipi no nariz demais, não, porque a unção não é sua, a unção é do Todo-Poderoso. No momento que Jesus te deu, Jesus pode tirar. Muita pessoa fala assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Não veio com esse louvor, não. Quem sofreu foi Jó, não foi você. Você vai sofrer por quê? Está comendo a bandeja do diabo. Muitas pessoas estão comendo a palavra do Senhor, mas está o quê? Lá fora, o pensamento lá fora. Muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas está comendo, não é bandeja do Senhor, está comendo como diz o irmão, o diabo. Surão disse: muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas estão comendo bandeja oferecida pelo diabo. E não é bandeja oferecida por Deus, não, porque Deus não oferece bandeja. Jesus é a unção por completo, mas basta eu e você querer. Nesse momento o filho pródigo, creio eu, quando ele pegou as suas bagagens, daquele ele preparou a bagagem, ele disse: meu pai, para mim não dá mais certo, para mim não dá mais certo, até aqui deu. Peraí, será que é a unção de Jesus que Deus derramou é assim de qualquer maneira? A unção que Jesus derramou também por você é de qualquer jeito, não. Para você ter essa unção é necessário ralar joelho. Para você ter essa unção é necessário você fazer a obra do Pai. Muitas pessoas estragaram o Senhor, mas a gente está fazendo o quê? Eu não estou querendo dizer a ninguém, não pega isso aqui como direta não, mas sim como você bem quiser. Até uma... Meu Deus, pega! Pega como você quiser, direta, porque eu não sou bicha para ficar e comer calado, não. Eu sou para entregar aquilo que Jesus mandou fazer. Se eu não falar o que Jesus mandou fazer, Jesus pode cobrar de mim. Pega. Muitas pessoas já comem na bandeja do diabo, mas preferem, na pastora, comer do manjar do diabo do que comer a palavra do Senhor. Muitas pessoas falam assim: ó, está como aqui, ó, o tapete está ali. Eu estou na igreja, mas o pensamento que está mais lá fora do que na igreja. Peraí, será que a unção que Jesus foi derramado por você foi em vão? Aí o que eu dizer assim: eu sou crente, visto a vara do ministério semear, e no momento sequer eu não estou dando para Deus. Peraí, o ministério não salva ninguém, não. O que vai salvar a mim e você é a unção que Jesus derramou. O que vai salvar a mim e você não é pastor, não diácono, não. Ei, eu ouvi dizer isso como profeta de Deus. Eu não vou falar na boca, não. Eu vou dizer o que Jesus mandou dizer. Muitas pessoas estão pensando assim: se eu faltar culto hoje, a igreja pode, não vai nem sentir falta. Peraí, quando o membro do corpo sai, a gente sempre falta. A gente sente falta. E pergunta para o fulano: peraí, mas se você quer sair daqui nem do ministério, não venha me desculpa para a igreja, não. Não venha me desculpa para Deus, não. Não venha desculpa para a pastora, não. Porque muitas pessoas já pensando assim: eu vou entrar, eu vou sair devagarzinho, hoje vou sair em pé na fininha, para que ninguém veja, para que ninguém veja o que eu estou fazendo, não. Ei, a gente não pode ver nada, nós não podemos ver nada, mas aquele grandão da Galileia pode ver, porque a palavra pode dizer que ele vê tudo como brasa de ouro. Ele vê como chama de olho, perdão, os olhos dele é como brasas de olho que vê puro ver. Então o que você faz, o que se trata entre você e Deus. O que você fala aqui dentro, lá fora, ninguém pode contar, mas você sabe o momento que você está aqui dentro, mas no momento que você está pensando lá fora. Muitas pessoas estão pensando assim, que o ministério é para qualquer um, não. O ministério é para quem aguenta porrada. O ministério é para quem aguenta porrada. Se você não aguenta porrada, para que veio para aceitar Jesus? Ficasse lá fora. Para eu estar aqui nessa noite, neste ministério, pregar a palavra do Senhor, será que foi fácil para mim? Quando eu desviei, não
não foi uma vez só. Não foi uma vez só. E eu gabo muito com minha pastora. Quando eu saí desse ministério, foi difícil. Eu estava falando até no Andreval. Ontem, eu dei a ilha toda procurando uma igreja. Mas a unção, quando é derramada, a gente volta de novo. Eu me senti como essa passagem, filho pródigo. Eu rodei praticamente a cidade toda, a ilha toda. E não encontrei uma igreja como essa, não. A igreja pode ser pequena, mas a igreja tem fogo. Muita pessoa vai cair, está querendo ir aqui, ó. É altar. Muita pessoa está pensando assim: eu vou ministrar maior, porque lá tem pontona que eu posso me relaxar. A bandeira que está na casa do Senhor não é o altar enfeitada para o pregador, não. A poltrona que você está feita, a pessoa que cai ter, não é confeitada por Deus, não. A poltrona que está sendo feita é para o grandão da Galileia. Muitas pessoas pensam assim: eu vou fazer a poltrona de Deus para o pregador, para o presbítero, para o missionário. Espera aí. Se a unção que Deus derramou sobre você, e por que muitas pessoas preferem oferecer ao homem do que a Deus? Por aí, igreja, porque é muito fácil eu estar aqui pregando a palavra e me administrar para a pregação e chegar no meio do púlpito e sentar, porque prontona almofadada é para crente relaxado, é para crente dormir, é para crente cochilar. Por isso aqui na igreja do Ministério CBA não tem altar, não tem igreja, não tem prontona para pregador, para sentar, não, nem para pastor. Aqui não tem altar grande para subir escada. Se você quer subir escada, não tem que subir entregar. Porque muitos pregadores estão pensando assim: eu vou subir entregar, mas vou pular o que estiver no meio. O que eu vou subir, não. Porque muitas pessoas estão pensando assim: aleluia, eu vou sair do ministério, eu prego, louvo, canto, eu sapateio, eu sou do reteté. Espera aí, se você é verdadeiramente do reteté, você permanecer na casa do Senhor. Você permanecer na casa do Senhor, você não ia para fora, porque muita bandeira é oferecida. Está pensando o quê? Para eu e você vestir como pregador, falando: Senhor, essa que é fácil estar aqui dentro. Pastor, quando você é derramado a unção dobrada, é difícil para você dizer: eu quero sair, né, pastora? Eu quero sair porque disse tal coisa. Não, você quer sair por vontade própria. Agora eu não vim para inventar desculpa que eu vou viajar, que eu vou para aquilo. É porque de trabalho que não. Trabalho não vai atrapalhar você em nada. O que atrapalha você é você mesmo. O que atrapalha na obra de Deus é você mesmo. Porque muitas pessoas estão pensando assim: eu vou estar no ministério, mas com o pensamento lá fora. Aí muitos pregadores estão pensando assim. Poderia estar o quê? Um mar de rosa. Não é um mar de rosa para estar aqui pregando a palavra do Senhor, não. Para você está pegando. Muitos pregadores sabem, para você pregar, como a gente já foi aqui, prega o que vive e vive o que prega. É porrada para mim primeiro, para depois para você. Muitas pessoas estão assim: eu vou sair, eu vou cantar lá fora, mas eu quero cantar. Não é igreja pequenininha, não. Não é igreja que tem liderança mulher. Espera aí, rapaz. Me diz uma coisa: só porque é mulher não tem fogo, não é? Só porque a pastora é mulher, minha pastora é mulher, não tem do reteté, não é? Ei, pastora que é pastora, come pão e bebe água também. Não é só o pastor que tem fogo, não. A unção é que ela resgatou, meu irmão, é para ser dividida também. Porque muitas pessoas estão falando assim: eu não vou para a igreja hoje, eu não vou para o culto amanhã. Espera aí, depois eu vou dar que você volta o culto. Sabe que também poderia tirar um pouco da sua unção? Será que você não analisa totalmente não? No momento que você falta uma culturação ou chega atrasado, cada um que você tira para se dar para Deus, é tirar um pedaço da unção. Eu pensamento comigo. Voltando no texto, quando esse filho pródigo foi para outra cidade, ele conheceu várias pessoas, não conhecia amigos. Conheceu vários amigos, várias pessoas, começou a andar.
Quando esse filho pródigo começou a fazer as coisas que não estavam mais aos olhos de Deus, acredito eu, ele já começou o quê? A usar drogas. O texto não diz, mas o que está no texto é bolotas. Para mim o que é bolotas é droga, é maconha, é cachaça, é tudo. Bolotas que é oferecida pelo diabo, é tudo. Bandeira que é oferecida pelo inimigo, é tudo. Não é só dizer assim, bandeira e macumba não. Bandeira também é mulher. Bandeira procura que você for, pega o celular e vê aquelas coisinhas assim, ó. Não deixa levar nada. Tem muitas pessoas que estão pensando assim: sou cansado, vou ficar no meu Kawaii hoje, vou ficar no meu Facebook hoje. Para quê? Porque se a unção está no seu celular, para quem está na igreja? Para quem está na igreja? Se a unção está no celular, e para que você serve a Deus? Busca o som do celular, pede o celular para te salvar naquele grande dia. Para ver se você quer resgatar. Volta no texto, bolotas. Conheceu aqueles amigos, conheceu aquelas pessoas, acredito eu, que foi oferecida. Toma aqui um cigarro. Começa assim. Começa a tomar aqui um cigarro. É só um fininho. E com fininho ela começando. Acredito eu, quando começou a comer essas bolotas do diabo, oferecida pelo inimigo, oferecida pelos amigos, conhecidos. Aí as pessoas começam a falar assim: é meu amigo, é meu brother, é meu camarada, é meu milk, como diz lá no mundo. Peraí, amigo que amigo não oferece bagaceira para você não. Amigo que amigo leva você para a igreja, para você se converter. Amigo que amigo te oferece, te chama para aceitar Jesus Cristo, para ser derramada ou sua dobrada. Muitas ministérios para dizer assim: eu sou crente pela igreja, olha lá fora, eu sou do Kawaii, eu sou do celular. Peraí, Facebook, estragando, diz tudo, estragando, estraga casamento, estraga família, estraga ministério, estraga unção, estraga conhecimento com que você tem, que Deus tem com você e você com Deus. Peraí, tem muitas pessoas que estão pensando assim: eu chegar em casa, estou cansado, chego do trabalho, vou sentar no meu sofá, eu vou ficar naquela cadeira dura, eu vou sentar no meu sofá, vou relaxar. Quando der mais ou menos 8 horas, 7h30, eu vou para o ministério. Ei, peraí, naquele momento que você está naquele sofá, naquela poltrona quentinha, geladinha, com ar-condicionado, o diabo começa a lançar o quê? A oferta do sono. A oferta do sono. Aí você relaxa, prepara para vir para o culto. Mas verdadeiramente está onde? Dentro de casa. Porque ministério, meu irmão, não se encontra dentro de casa, não. A unção não se encontra dentro de casa. A unção se encontra no ministério. Porque para você ser derramado, chega a unção de Deus, porque muitas pessoas pedem para ser derramado. Mas que para dar para Deus não é bom que é nada. Eu também não falo isso para ninguém, diretamente não. A unção que eu e você pede a Deus é depois até derramado. Mas você sabe o que? Eu e você batem na porta certa. Mas muitas pessoas estão pensando assim, como eu disse: prefere sentar na cadeira, prefere sentar na mesa do escarnecedor, para por que não vir para a casa do Senhor ou oferecer oferta como louvor ao Senhor. Muitas pessoas estão pensando assim: eu vou para o meu celular, eu vou entrar no Instagram. Peraí, o Instagram, como eu disse, estraga tudo. Até teu ministério é furado, abaixo. Por quê? No momento que você se dá para o celular, a unção que Deus derramou sobre você acabou. Acabou. Porque para querer. Perdão. Aleluia. Quando eu penso assim, ó, eu vou 7h30, eu vou 8 horas. Já tem muita gente no ministério. Peraí. Aí o inimigo começa a lançar o sono. O inimigo começa a lançar a frieza. O inimigo começa a lançar o quê? A bandeja. Bora, aí você começa a chamar o amigo. Aí o amigo vai.
WhatsApp. Fulano, lá no culto hoje? Não, estou em casa. E vai para a igreja hoje? Estou até arrumado. Manda embora ali, porque embora. Peraí, cuidado com essa saidinha quando você diz que está se arrumado para ir para a igreja e você não quer vir para a igreja de qualquer maneira, não. Ei, para você procurar unção, meu irmão, você tem que ser derramado, ser cheio. Não é pelo meio, não é pelo pé, não. Para você tem que ter vaso, chamado de vaso. Vaso que é vaso, tem que ser cheio. É como diz: vaso quebrado na mão do oleiro está na mão dele e na mão do diabo. Quem é que pode tirar? Só Deus. Mas Deus só tira que você se der por ele. Aí muita pessoa entrando assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Peraí, Deus te deu porque você foi desobediente. Deus tomou porque você foi desobediente. Porque muita pessoa está pensando assim: eu prego se eu quiser, eu louvo se eu quiser. Ninguém manda em mim, não. E eu sou que Jesus derramou sobre você. Será que você se manda? Será que você se governa? Aí se governava quando estava lá fora. Nem lá fora, aí se governava. Imagina a cara do Senhor. Verdade. Porque quando lá fora, aí já derramada a unção do demônio. Quando a gente lá fora, a gente come manchado do diabo. Ela não traz a cara do Senhor, mas a gente prefere comer bandeira do diabo. Muitas pessoas preferem comer manjar oferecido pelo aqueles que estão lá fora. Mas a palavra do Senhor que é santo, ninguém quer comer. Pergunta ao crente que está do seu lado se ele vive a palavra, se ele come medida na pregação da palavra, ou se ele assiste a pregação. Chegar aqui na oportunidade é fácil começar a soltar em direta e viver o que você está dizendo na oportunidade. Será que é bom viver? Será que essa unção que você está dizendo em cima de soltar, será que é bom dizer: eu sou cheio, eu prego, eu louvo, eu canto, sou derramado pelo Espírito Santo? Peraí, muitas pessoas também devem ser derramadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que são derramadas pelo Espírito Santo, mas não, vive de engano na casa do Senhor. Quantas pessoas já chegou aqui dentro do ministério semear, sapateou, rodopiou, só voltou quebrar as colunas, mas estava sem unção. Muitas pessoas estão ligadas no Senhor, mas está assim, sem unção. Sabia disso? Muitas pessoas estão assim na casa do Senhor, pode até louvar, pode cantar, eu falei tudo na casa do Senhor, mas estão pregando sem unção. No momento que você diz: hoje não dá, hoje eu não quero, eu não estou com ânimo, não estou com vontade. Peraí, no momento que você nega a oportunidade para o Senhor, será que Jesus não vai cobrar de você, não? Será que no momento que você está triste, angustiado, peraí, rapaz, Jesus tem o que a ver? A unção foi derramada para quê então? A unção não foi derramada de graça, não, porque tudo que é dado é cobrado. Tudo que é dado é cobrado. Se você está escondendo o dom que Deus te deu, Deus pode cobrar. E o preço é caro. Eu não escrevi, estou pensando aqui não. Não sei porque Jesus me trouxe essa passagem aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas o que eu vou falar, que ele mandou. Não sei porque muitas pessoas estão dizendo assim: eu não tenho dom de pregador, eu não tenho dom de levita, eu não tenho dom. Meu dom é ficar só sentado na prontona. Mas eu quero ser cheio derramado, né? Para ser derramado você tem que buscar, sabe disso? Para você ser cheio, não precisa cuidar da oração da pastora, não. Para você ser cheio da unção, não precisa ter oração do diácono, da liderança, não. Para você ser derramado, nós temos que ter isso aqui, ó. Joelho. Nós temos joelho para quê? Peraí, a unção que está no irmão é do irmão, não é dividida, não. Quem divide a unção não é o irmão que está do lado, quem divide a unção é Jesus. Aleluia. Porque muitas pessoas estão aqui na casa do Senhor dizendo assim: me dê um pouquinho do teu azeite, me dê um pouquinho da tua unção, me dê um pouquinho da tua unção. Peraí, vai você dizer que é unção, temos que buscar. Nós temos que buscar a unção para que venha a ser derramado. Porque muitas pessoas estão pensando em dizer assim: eu vou para a igreja, mas eu sei lá, eu vou por ir, eu vou por estar na igreja.
Peraí. A unção não se encontra lá fora. A unção não se encontra dentro de casa, não. A unção se encontra na casa do Todo-Poderoso. Se você quer a unção, nós temos necessário o quê? Buscar 18 horas. Foi para essa paixão que colocou na mente. Jesus colocou na mente dela às 18 horas. Para quê? Para que você venha ser derramado, a unção dobrada. Para que você venha ser cheio. Nós temos que estar no culto para ser pontual. Porque muita pessoa está sendo pontual no trabalho e naquela o Senhor não está sendo. Muitas pessoas preferem ser pontual no trabalho do que na casa do Senhor. Peraí. A unção não se encontra no trabalho, não. No momento que o filho pródigo saiu, ele perdeu tudo. Perdeu a herança da unção. Perdeu a herança do poder de Deus. Perdeu o Gálata. Não perdeu, perdão. Glória a Deus, Jesus. Diz um não para Deus, ou dá resposta, dizendo que não dá mais para ficar. É uma unção que começa a tirar, Jesus oferece coisas boas, mas muitas pessoas já preferem comer caviar do diabo. Rapadura é doce, mas não é mole. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Rapadura é doce, mas não é mole. Eu prefiro comer alface, eu prefiro comer couve, eu prefiro comer tomate que é mole, do que rapadura. Por quê? Para você procurar algo de Deus, nós temos necessário ralar joelho. Porque muitas pessoas estão pensando assim: eu vou comer caviar. Caviar na mesa dos escarnecedores. Eu prefiro estar na mesa, na roda dos escarnecedores, do que estar em comunhão com a igreja. Eu prefiro estar assim. Espera aí. No momento que você realmente está se dá mais para o homem e não para Deus, já começa a perder um pouco da unção. O poder de Deus que foi derramado naquele momento por mim e você é tirado um pouco. Porque no momento que você se dá mais para o homem, ele está dizendo: e eu que eu te dei a unção, e eu que eu te renovei, e eu que eu te batizei com o Espírito Santo, será que você não pode olhar um pouco para mim, não é? No momento que esse filho pródigo sai do pai, ele conhece vários amigos. Quando ele está em quando ele está já sem sua herança, sua unção, ele lembra a casa do pai. Quando ele lembra a casa do pai, acredito eu, naquele momento ele reconhece que Jesus foi derramado, que derramou a unção por ele. Jesus, naquele momento, ele lembrou que Jesus derramou a unção. Ele lembrou que Jesus derramou sobre ele a unção. O texto vai dizer que ele volta por causa do Pai. Ele pensa em voltar, mas no momento que ele quer, quando ele pensa, ele pode pensar também e dizer: mas se eu for, será que meu Pai vai me aceitar de volta? Será que meu Deus vai aceitar de volta? Espera aí. Não foi Deus que abandonou você, não. Não foi Deus que abandonou você, não. Quem abandonou a Cristo é você. No momento que você diz assim: hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não quero dar para Deus. No momento que você diz um não para Deus, Jesus não tirou nada de nós. Perdão. No momento que você diz será, não bota será no meio do texto, não. Não bota será na desculpa, não. Porque Jesus está com braços abertos para mim e para você. Está aceitando de volta. Como diz a música, Jesus vai te dar tudo aquilo que você perdeu. Jesus vai dar para mim e para você tudo aquilo que você perdeu. Mas basta você querer, basta você buscar, basta você se consagrar e para achar essa unção convergida.
Não é fácil não, viu? Não é fácil você buscar a unção se for perdida. Sansão, quando eu estava nas últimas, como o irmão Isaías pregou aqui, Sansão, quando estava nas últimas, ele lembrou de Deus. No momento que ele, quando estava nas últimas, né, irmão? Aí a gente sabe, aí nós lembramos de Deus, né? E por que a gente não lembra quando Deus, quando a gente está na melhor? Aí quando está na pior, sabe lembrar. Sansão foi assim. Quando ele estava na pior, ele lembrou do Criador. Ele lembrou da promessa que Jesus deu a ele. Mas ele perdeu a unção dele, não foi porque ele quis. Porque ele quis. Foi porque ele foi desobediente. E quando a casa do Senhor está assim, quando está aqui na casa do Senhor está assim, desobediente, não é só a Deus não, a liderança. Eu não estou aqui para botar a liderança lá em cima não. Quanto em você, desobediência, cada um deles aqui, ó, nós também estamos cobrados. Sabe por quê? A unção que está nele também está em nós. Porque se eles buscam, é porque Jesus, se eles são derramados a unção, são renovados, é porque cada um deles são buscas. Eles não estão aqui na liderança por brincadeira não. Porque se eles estão líderes, hoje como diácono, pastor, pastora, porque eles sabem cada cobrança que Jesus cobra deles. E não é fácil. Quem já foi liderar aqui já sabe que não é fácil liderar. Não é fácil estar na frente dizendo o segmento que deve escorrer. Porque como ele diz a palavra no meu versículo do 15, quando o noivo, ou o marido, ou o esposo sai, dá para aquela mulher o quê? Dá uma dracma. Dá uma dote. Para quando ele voltar, o noivo, ou o marido, ou o esposo dá aquilo, ele quer ver o quê? Aquilo que ele deu na mão dele, na mão dela. A mesma coisa é Jesus Cristo. Jesus, quando dá em você a unção dobrada, não é para você que dá o nariz, que você quer ficar assim, ó. Eu prego melhor que o Devaldo, eu prego melhor que a pastora, eu prego melhor que o diabo. Não é para dizer assim. Porque quando o noivo dá algo para ele, para você, ele quer ver aquilo que ele nos deu. Quando eu dizer assim, ó, aqui, eu vou falar, eu quero que você no momento que eu viajo, vamos dizer, para Salvador, aí eu vou para casa de novo. Imagina só se o irmão Devaldo perder, porque eu dei a ele. Como é que o noivo vai ficar? Imagine só, quando a gente perde a unção, como é que ele fica? É a mesma coisa que quando você perde a unção, para ser recuperado é difícil. É verdade. Quando um relacionamento está para dar certo, quando é de Deus mesmo, o noivo dá algo para provar para o esposo, porque ele vai saber que está com aquele negócio, com aquilo que ele deu, aquele objeto. Uma coisa é Jesus Cristo. Quando ele der a unção para mim e você, ele quer ver aquela unção. Não é para ficar prostrado na cadeira, não. Dizer que é pastor, dizer que é diácono e não usar a unção. Porque o que Deus tira, o que Deus deu, Deus pode tirar. E eu tenho você crescer o nariz demais, querer se achar melhor, Jesus corta. Ou antes de cortar o raiz do mal, do que ia deixar crescer e crescer, ser melhor do que está na casa, do que ser aquele que está chegando agora no ministério, crescer, se achar melhor que aquele que está crescendo no ministério ainda. Quando a pessoa está dizendo assim, eu prego, eu louvo, eu canto melhor que fulano, para que se achar? Ele pode falar em língua de estranha, eu não falo. Ele pode dar uma retratada, mas eu não dou. Por quê? Mas eu tenho voz para cantar. Eu tenho voz para louvar para Deus. Espera aí. O louvor é para o homem ou é para Deus? Para Deus. Porque muitas pessoas estão pensando assim. Eu louvo. Mas o que eu quero falar é para o homem, não é para Deus. Espera aí. Se é a palavra de Deus, e para que eu quero dar para o homem? O homem, a palavra você dá para a pessoa que está sentada,
é para ele se converter. E não é para prejudicar, porque muitas pessoas estão em cima do altar assim. Prega para machucar as ovelhas que estão sentadas na cadeira. Muitos pastores estão assim. Eu gabei, pastor, como eu gabei hoje na CBI. Eu gabei na pastora hoje. Aleluia. Eu não eu sou um altar, mas vamos essa mulher. Porque o que ela faz comigo por você, creio eu que nenhum pastor faz. Pastor, ele da sua vida. Aí gosta daqui, não dá não. Ou perdão, gosta daqui, você não encontra não. Porque muitas pessoas falam assim. Muitas pessoas falam assim, eu não quero ser liderado por essa não. Eu quero ser liderado por homem. Peraí. Por que você veio para liderar então do ministério como se fosse a mulher? Porque você, muitas pessoas estão pensando assim, eu vou viajar, mas eu vou fazer falta àquela povo. Eu vou fazer falta ao ministério. Não. Momento algum, se você sai do ponto para fora, meu irmão, já perdeu. Já perdeu o conhecimento da palavra do Senhor. Já perdeu o seu galardão. Para você reconquistar a unção que Jesus te deu, é difícil. Você pode viajar o mundo inteiro para poder resgatar a unção. Mas é necessário você ralar joelho. É necessário você dobrar o cara de amar nosso joelho e buscar a verdadeira unção. Porque muitas pessoas estão pensando que unção para ser achada é de qualquer jeito, de qualquer maneira, é de qualquer modo. Não é de qualquer modo, é de qualquer jeito. Não. Para você resgatar a unção, nós temos que fazer o jejum, se consagrar, se dar por inteiro Jesus. Naquele momento, como eu disse, Sansão, quando ele se deu para Deus, Jesus reconheceu. Jesus deu a ele de novo a unção. Mas no momento que Jesus deu a ele a unção dobrada, para que ele fosse renovado novamente, creio eu, Jesus falou assim, o que eu dei a ele pode me negar de novo. E ele pode me negar de novo. Quantas pegadas o Senhor está com a unção, mas está negando o nome do Senhor? Quantos estão negando o ministério? Está no ministério, mas está negando o nome do Senhor? Eu não sou crente não. Eu só visto sua farda. Eu só visto sua farda. Mas eu não sou crente não. Peraí. Como é que eu e você se dá mais para o homem? Jesus fica triste. E o diabo bate palma, sabia disso? O inimigo bate palma quando você diz assim, ó, eu vou faltar culto hoje. Vou fazer a vontade do diabo. Porque sabia disso? Se um trabalho também é oferecido pelo inimigo. Sabia disso? Quando você volta ao culto, o diabo fala assim, fulano, ciclano, betano, não foi para o culto hoje não. Mas um para mim. Mas um ponto para mim e para Deus. Zero. Peraí. Mas para você resgatar a unção, é necessário você dobrar o joelho, ralar bastante. E não vem para as pessoas dizer assim, pastora, Tiago, ore por mim que eu estou sem unção. Ore por mim. Venha para o culto 6 horas, o conhecimento é esse. Diretamente para você é esse. Venha para o culto às 18 horas, 6 horas não. Que aqui não vou orar por ninguém mais não, viu? Quem quiser que ore, perdão falar isso, mas 18 horas e ponto na casa do Senhor. Essa unção que eu quero ver os irmãos dizer que eu sou do reteté, que eu sou pregador, que eu sou levita, que canto, que sapateiro, que eu volto só quebrar cadeira. Dizer assim, eu quero cadeira, eu quero. Peraí. Porque a unção dobrada, quando é derramada, né? Está pensando o quê? Quando você derramar a unção, não é para crescer nariz, não. Não é para crescer seu nariz, não. É para fazer a obra do Pai, viu? Porque muitas pessoas pensam assim, já tenho que Deus me deu. Jesus pode tirar mais uma vez. Misericórdia. Jesus pode tirar. Misericórdia. E para quando Jesus tira, cuidado para não ter você descer nessa cultura. Porque Sansão foi assim. Jesus deu, Deus deu, mas desceu o quê? A sepultura. Assim é uma oportunidade, as irmãos levantando do seu lugar.